tema dessa aula são os gráficos do movimento uniformemente variável. Então vamos começar pela grandeza aceleração. Como é que é o gráfico da aceleração em função do tempo? Bem, a gente sabe que o que caracteriza o movimento uniformemente variado é que a aceleração não varia com o tempo. Sendo assim, é fácil traçar esse gráfico. Ó, uma reta paralela ao eixo do tempo. Qual a lógica desse gráfico? O tempo está passando e a aceleração continua sendo a mesma. Marivaldo, esse gráfico, ele dá alguma informação adicional para a gente? Dá. Se eu calcular a área desse gráfico, ou seja, a área limitada entre o gráfico e o eixo do tempo, vamos ver o que é que a gente acha? Essa figura é um retângulo. Qual a base do retângulo? A base do retângulo é a variação do tempo. Qual a altura? A aceleração. Então, se eu calculo essa área, eu vou ficar com a base, ΔT, vezes a altura, que é A. E, Marivaldo, eu lembro da definição que você deu para aceleração. ΔV sobre ΔT. Ah, então, desenvolvendo, ΔV é igual a ΔT. Ah, Marivaldo, então quer dizer que esta área compreendida entre o gráfico e o eixo do tempo é numericamente igual à variação da velocidade? Exatamente. E agora vamos analisar o gráfico da velocidade em função do tempo. Eu sei que a equação horária da velocidade do move é uma equação do tipo V igual a V0 mais AT, ok? Que eu já identifico como sendo uma função do primeiro grau. Então eu já sei que esse gráfico vai me dar uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Quem é que vai me indicar isso? O coeficiente angular da função do primeiro grau, ou seja, a aceleração. Ok? Supondo que o A seja positivo, eu já sei que eu vou ter, ó, uma reta crescente. E aí, para qualquer valor de t, eu vou ter uma velocidade correspondente. Ok? O que mais que a gente pode tirar desse gráfico? A área limitada, ó, pelo gráfico e o eixo do tempo vai me dar a variação da posição. E a gente já utilizou essa informação em aulas anteriores. Agora, uma novidade para a gente é o seguinte: se eu calcular a tangente do ângulo de inclinação dessa reta, será que eu vou ter alguma informação adicional? Ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo. O que é tangente? É o cateto oposto. O que é esse cateto oposto? Me ajude aí, galera. Que velocidade é essa aqui? A velocidade no instante zero, é a velocidade inicial. Então, quanto vale esse cateto aqui? Ah, Marivaldo, é a velocidade final menos a velocidade inicial. É ΔV. E quanto vale esse cateto aqui? A variação do tempo. Peraí, tangente é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Esse ângulo. Sobre o cateto adjacente. Então, a gente chegou à seguinte conclusão. Se eu calcular ΔV e dividir por ΔT,
eu tenho a tangente do ângulo de inclinação da reta, tá ok? Mas isso aqui eu conheço. Essa não era a definição de aceleração? Era. Então, o que eu concluo? A tangente do ângulo de inclinação da reta, claro, no gráfico da velocidade versus o tempo, é numericamente igual à aceleração do corpo. Então agora vamos estudar o gráfico da posição em função do tempo. Primeiro, existe uma função horária para a posição no movimento uniformemente variável? Existe. Eu identifico essa função? Identifico. Isso é uma função do segundo grau, ok? Eu já sei o tipo de gráfico de uma função do segundo grau? Já sei, uma parábola. Então, vamos explorar isso aí. Eu já sei que esse gráfico vai me dar uma parábola. Ok? Então, primeira informação importante. Eu sei a cara de uma parábola. E eu sei que esse termo aqui, que engloba a aceleração, vai me dizer como é que está a concavidade dessa parábola. Se o A for positivo, eu sei que a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o A for negativo, eu sei que a concavidade dessa parábola é voltada para baixo. O que mais? No instante zero, essa posição aqui é a posição no instante zero. Então, esta é a posição inicial. Nesse instante aqui, ó, a posição do corpo é igual a zero. Neste instante aqui, ó, a posição do corpo é igual a zero. Então, nesses dois instantes aqui, que eu vou chamar de T1 e T2, o corpo passa pela origem. Repetindo, T1 e T2 são os instantes que o corpo passa pela posição zero. Vamos dar uma olhadinha com calma no vértice aqui desta parábola. Ó, tempo, que eu vou chamar de T do vértice. Posição, que eu vou chamar de posição do vértice. Observe o seguinte, a posição do corpo estava decrescendo com o tempo. Ou seja, o movimento do corpo era retrógrado. A partir desse momento que eu chamei de T do vértice, a posição começou a aumentar com o tempo. O movimento passou a ser progressivo. Ah, Marivaldo, então nesse instante que você chamou de TV, ocorreu a mudança de sentido do movimento. Exatamente. E a gente sabe que nesse instante a velocidade do corpo é zero. Então olha que coisa interessante. Ó, o vértice da parábola vai me dar um instante e a posição que o corpo mudou o sentido. E eu sei que nesse momento a velocidade é igual a zero. Ok? Ah, Marivaldo, aquela história de acelerado e retardado, dá para a gente verificar a partir do gráfico da posição? Dá. Então, como é que eu vou fazer isso? Imagine que eu vou analisar se ele é acelerado ou retardado no intervalo de tempo muito pequeno. Quero saber, no intervalo pequeno, e aí? Ele acelerou, ele retardou. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Observar a velocidade inicial naquele intervalo de tempo, beleza? E vou olhar a aceleração. Então, o que é que acontece? Se a velocidade inicial, se ela tiver o mesmo sinal da aceleração, observe o que é que vai acontecer. Ele tem uma certa velocidade inicial.
mas o sinal da velocidade é o mesmo da aceleração. O que é que vai acontecer? Essas quantidades, elas devem, né, ser somadas. Então, eu vou obter, em módulo, uma velocidade final maior. Se em módulo a velocidade final é maior, então esse cidadão acelerou nesse pequeno intervalo de tempo. Exatamente. Ou seja, traduzindo, se velocidade inicial, naquele pequeno intervalo de tempo que eu peguei, tiver o mesmo sinal da aceleração, o movimento vai ser acelerado. Por outro lado, e se essas quantidades tiverem sinais opostos, o que é que vai acontecer? A velocidade inicial tem um sinal oposto da aceleração. Essas quantidades devem ser subtraídas. Eu vou obter um módulo da velocidade menor. Se o módulo da velocidade reduziu, então esse cidadão deve estar retardando. Conclusão: se a velocidade inicial tem um sinal diferente do sinal da aceleração, o corpo vai estar retardando. Então vamos analisar ali no gráfico. Vou pegar de 0 até o instante que o corpo inverteu o sentido do movimento. Observe que a posição dele está decrescendo com o tempo, o que indica que o movimento dele é retrógrado, o que indica que a velocidade dele ali é negativa. Certo? Então, se eu pegar um intervalo de tempo qualquer, bem pequenininho ali, a velocidade é negativa e a aceleração para todo esse movimento ela é o quê? Positiva, pois a concavidade está voltada para cima. Então, para qualquer intervalo de tempo entre 0 e TV, se eu pegar a velocidade inicial, ela vai ter o sinal negativo, mas a aceleração o sinal positivo. Então, a velocidade no momento posterior, imediatamente posterior, sinais diferentes de V0 e de A. O que é que vai acontecer? O módulo da velocidade vai ser reduzida, ou seja, o movimento é retardado. Então, de 0 até o instante que o corpo mudou de sentido, o movimento foi retrógrado, retardado. Porém, após ele inverter o sentido do movimento, a posição passou a progredir. O movimento é progressivo. Então a velocidade é positiva. Como a aceleração desse corpo é positiva, a velocidade inicial positiva, a aceleração positiva. O mesmo sinal. O corpo realiza um movimento acelerado. Então, após um instante que o corpo mudou o sentido do movimento, eu tenho um movimento progressivo acelerado. Ok? Então, concluindo, se a velocidade inicial e a aceleração elas tiverem mesmo sinal, eu tenho um movimento acelerado. E se a velocidade inicial e a aceleração tiverem sinais opostos, eu tenho um movimento retardado. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. A aceleração escalar de um automóvel em função do tempo está representada a seguir. Sabendo que a velocidade escalar do móvel era nula em t igual a 0, determine. Letra A. A velocidade escalar do móvel em t igual a 0,1 minuto. B. O gráfico da velocidade escalar em função do tempo no intervalo de t igual a 0 a t igual a 0,2 minutos. Então, analisando o gráfico. Eu sei que de 0 a 0,1 minutos, o movimento é um movimento uniformemente variado. Por que eu sei isso? A aceleração não está variando nesse intervalo de tempo. E eu sei também
que de 0,1 a 0,2 segundos também eu tenho um movimento uniformemente variado. Mais uma vez, a aceleração não variou. E sei também que essa é uma situação que não é real. Observe que a aceleração do corpo variou de 4 metros por segundo ao quadrado para menos 4 metros por segundo ao quadrado. Isso no intervalo de tempo zero, no intervalo de tempo desprezível. Então isso a gente não vai ver jamais no nosso cotidiano. Ok? Então vamos à resolução. Na letra A, ele quer a velocidade no instante 0,1 minuto. Então, primeiro, eu tenho um probleminha aqui. Metros por segundo ao quadrado, minutos. Então, vamos transformar aqui o tempo de minuto para segundo. Vamos nessa. Então, 0,1 minuto. Eu sei que cada minuto tem 60 segundos. Então, basta multiplicar por 60, eu sei que eu vou encontrar 6 segundos. 0,2 minutos. 0,2 vezes 60. Então, eu vou encontrar 12 segundos. Ok. Então, melhorou minha situação agora. Então, eu sei que aqui eu tenho um instante 6 segundos, aqui eu tenho um instante 12 segundos. Na letra A, ele quer a velocidade do corpo no instante 0,1 minuto. Ou seja, no instante 6 segundos. Tranquilo, porque eu sei que a área no gráfico da aceleração, ou seja, a área compreendida entre o gráfico da aceleração e o eixo do tempo, me dá a variação da velocidade. Então, ó, essa área aqui, eu sei que é numericamente igual a ΔV. Mas espera aí, calcular essa área é fácil. A base é 6, a altura é 4. Então, ΔV, 6 vezes 4. Ó, V menos V0, 24. E ele me disse que a velocidade no instante zero era zero, ou seja, a velocidade inicial era zero. Conclusão, no instante 0,1 minuto, ou seja, 6 segundos, a velocidade do corpo é de 24 metros por segundo. Ok? Vamos aproveitar. Vamos calcular a velocidade do corpo no instante 0,2 segundos? Vamos nessa. Então eu sei que a área compreendida entre o gráfico da aceleração e o eixo do tempo é numericamente igual à variação da velocidade. Ok? Então vamos calcular aqui essa área 2. Que vai ser a base, observe, 0,1 a 0,2 minutos, que vai dar 0,1 minuto, vezes a altura. Só que a gente tem que tomar um cuidado. No cálculo dessa área, a gente vai ter que levar em consideração o sinal. Beleza? Então vamos nessa. Essa área vai dar a base, que é de 0,1 a 0,2 minutos, ou de 6 segundos a 12 segundos, que vai dar 6 segundos, vezes a altura, menos 4. Então essa área maluca aí da gente, por quê? Por que maluca? Porque a área é uma grandeza que não pode ser negativa, mas nesse caso eu vou ter que levar em consideração o sinal, ok? Por conta que eu sei que o resultado disso é numericamente igual à variação da velocidade, então esse sinal para a gente importa. Agora não venha dizer que o professor Marivaldo disse que a área pode ser negativa. Não. A área é uma grandeza física que só é positiva. Beleza? Mas a gente vai precisar, tá ok? Desse sinal da área. Ok? Desse sinal aí, já que esse resultado aí vai me dar a variação de velocidade. Ok? Então, menos 24. Ok? E eu sei que esse resultado, que é essa área acrescentada do sinal, me dá a variação da velocidade.
Então, V menos V0 é igual a menos 24. E lembrando que a velocidade inicial para a gente agora não é mais zero, não. Já que a gente está estudando de 0,1 minuto a 0,2 minutos. E em 0,1 minuto a gente tinha concluído que a velocidade era 24. Então, nesse intervalo de tempo que a gente está analisando, inicialmente a velocidade era de 24 metros por segundo. Então, V0 é 24 e V vai ser menos 24 mais 24, V vai ser igual a zero. Então, agora eu posso traçar o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, do instante zero ao instante 0,1 minuto, eu sei que eu tive um movimento uniformemente variado, já que a aceleração era constante, e eu sei que a velocidade final deu 24 metros por segundo. Como é um movimento uniformemente variado, eu sei que o gráfico da velocidade vai me dar uma reta. E de 0,1 minuto a 0,2 minutos, também foi um movimento uniformemente variado, com aceleração igual a menos 4, e a velocidade do corpo caiu para zero. Então, eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo para o corpo deste movimento aí da questão. Segundo exemplo, a velocidade escalar de um móvel variou com o tempo conforme o gráfico a seguir. Calcule a velocidade escalar desse móvel no instante t igual a 3,5 segundos. Então, vamos à resolução da questão. Ele me dá o gráfico da velocidade em função do tempo. Como esse gráfico me dá uma reta, eu já sei que trata-se do movimento uniformemente variado, e eu sei que a função da velocidade para esse movimento é V igual a V0 mais AT. Eu sei que a velocidade inicial, ou seja, a velocidade no início da observação, instante zero, é de 20 metros por segundo. Então, eu só preciso calcular a aceleração. Mas eu sei que a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Então, eu preciso de dois valores de velocidades nos seus tempos correspondentes. Então, vamos nessa. Eu sei que no instante zero, a velocidade é de 20 metros por segundo. E no instante 5 segundos, a velocidade é de 5 metros por segundo. Então, eu estou observando do instante 0 ao instante 5 segundos. Então, a velocidade no instante 0, 20 metros por segundo, é a minha velocidade inicial. No instante 5 segundos, a velocidade é 5. Então, essa é a minha velocidade final. Então, vamos lá. Velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Menos 15 sobre 5. Então, a aceleração desse móvel é de 3 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, já tenho minha equação horária da velocidade. V igual a 20 menos 3t. Então, fica fácil agora responder a pergunta feita. Qual a velocidade do corpo no instante 3,5 segundos? Então, V é igual a 20 menos 3 vezes 3,5. V é igual a 20 menos 10,5. Então, a velocidade desse corpo no instante 3,5 segundos vai ser de 9,5 metros por segundo. Terceiro exemplo. Trace o gráfico da aceleração escalar em função do tempo, correspondente ao gráfico V versus T, dado a seguir. Então, vamos ao nosso terceiro exemplo. Ele me dá o gráfico da velocidade em função do tempo e pede o gráfico da aceleração.
Eu percebo que de 0 a 20 segundos, a velocidade do corpo não está mudando o valor. Então, eu identifico como um movimento uniforme. Se a velocidade não está variando o valor, consequentemente, a aceleração do instante 0 ao instante 20 segundos, ela vai ser zero. Porque a aceleração é a taxa de variação da velocidade. É o quanto a velocidade está variando com o tempo. E nesse caso, a gente percebe que não está ocorrendo variação da velocidade. Já do instante 20 ao instante 30 segundos, eu percebo que o gráfico da velocidade é uma reta. Ah, então trata-se do movimento uniformemente variado. E eu posso calcular a aceleração nesse intervalo de tempo. Ó, para esse intervalo de tempo, eu tenho a velocidade inicial e tenho a velocidade final. Como assim, Marivaldo? No instante 20 segundos, a velocidade é 50. No instante 30 segundos, a velocidade é 100. Então, velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Ou seja, 50 sobre 10, a aceleração foi de 5 metros por segundo ao quadrado. E ela não variou, ok? Como é que eu sei disso? O gráfico aqui ó, é uma reta. Então, de 20 a 30, a aceleração foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? E constante. De 30 segundos a 40 segundos, percebo também que o gráfico é reta. Ah, se o gráfico da velocidade me deu uma reta, eu sei que trata-se do movimento uniformemente variável. Então eu posso calcular mais uma vez a aceleração. Observe que desta vez, ó, no instante 30, a velocidade é 100 metros por segundo. No instante 40, a velocidade é zero. Ele desacelerou. Então vamos calcular essa aceleração. Recordando, no instante final, que é 40, a velocidade é zero. No instante inicial, que é 30, a velocidade é 100. E quanto tempo passou? 40 menos 30. Ou seja, menos 100 sobre 10, que vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como do instante 30 ao instante 40, temos um movimento uniformemente variado, com aceleração igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, esta é a cara do nosso gráfico. Vamos ao quarto exemplo. A figura representa o gráfico velocidade versus tempo do movimento retilíneo de um móvel. Letra A. Qual o deslocamento total desse móvel? Letra B. Esboce o gráfico, posição versus tempo, correspondente, supondo que o móvel partiu da origem dos espaços. Então, vamos à resolução. Então, ele me deu o gráfico da velocidade em função do tempo. Dá para perceber que do instante 0 ao instante 30 segundos, o gráfico é uma reta, o que me indica que eu tenho um movimento uniformemente variado e acelerado, ó, pois a velocidade, ó, o módulo da velocidade está aumentando com o tempo. Entre 30 segundos e 50 segundos, eu percebo que o módulo da velocidade ó, passa a reduzir. Ele está desacelerando. Mas como o gráfico, mais uma vez, é uma reta, então também eu sei que trata-se do movimento uniformemente variado. E no instante 50 segundos, ele parou. Então observe, ele acelerou do instante 0 ao instante 30 e do instante 30 ao instante 50 desacelerou. Ó, inicialmente estava parado, acelerou até atingir a velocidade de 30 metros por segundo, depois desacelerou e depois parou no instante 50 segundos. Então, ele quer saber o deslocamento do móvel. Ok? Então, eu sei que a variação da posição, que vai corresponder ao quanto o móvel se deslocou, é numericamente igual à área
compreendida entre o gráfico da velocidade e o eixo do tempo. Então, se eu calculo essa área toda aqui, eu tenho esse deslocamento. Então vamos nessa? É um triângulo. Como é que calculo a área de um triângulo? Base 50 vezes a altura do triângulo, que é 30, dividido por 2. Ou seja, 50 vezes 30, 1.500. Dividido por 2, 750 metros. Ok? Então esse foi o deslocamento durante esses 50 segundos de movimento. 750 metros. Já na letra B, ele quer que eu faça um gráfico da posição em função do tempo para um móvel que realizou esse movimento aí, ó, que tem a velocidade variando de acordo com esse gráfico. Então vamos lá. O que é que eu sei? Ele diz que no instante zero, ok? No início, ó, a posição inicial é zero. Então vamos ver aqui. Eu já percebo que de 0 a 30 segundos ele teve um tipo de movimento. Era um movimento uniformemente variado, mais acelerado. Com aceleração igual a quanto, Marivaldo? Vamos ver? Então, de t igual a 0 até t igual a 30 segundos. Então a aceleração dele foi velocidade final, ou seja, no instante 30. Velocidade inicial, no instante 0, 0. Tempo final, menos tempo inicial. Ele teve uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza. Quanto ele andou? Eu sei que se eu pegar essa área aqui, ó, a área 1, eu vou encontrar quanto ele andou. Então, vamos nessa? Aquela área 1 é a base, 30, já que é um triângulo, vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Então, 900 dividido por 2, 450 metros. Ok? E por curiosidade, qual a aceleração dele entre 30 e 50 segundos? Vamos ver? Ó, entre t igual a 30 e t igual a 50 segundos. Ô Marivaldo, mas você não precisa disso para traçar o gráfico da posição? Não, mas eu quero explorar um pouco mais esse gráfico. A aceleração dele foi ΔV sobre ΔT. Então a velocidade no instante 50 segundos, ou seja, a velocidade final, 0. A velocidade inicial, que é a velocidade no instante 30 segundos, 30. Tempo final, tempo inicial. Então eu vou ficar com menos 30 dividido por 20, que vai dar menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então inicialmente ele acelerou com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, depois ele desacelerou com uma desaceleração constante de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, e quanto ele andou? Quanto ele andou durante esse período de desaceleração? Corresponde a essa área 2. Ok? Então, aquela área 2 vai ser base, já que é um triângulo, ó, base, ó, de 30 a 50, 20, vezes a altura. Qual a altura desse triângulo aqui? 30, dividido por 2. Então, eu vou ficar com 600 dividido por 2, que vai dar 300. Ou seja, ele andou de 30 segundos a 50 segundos, 300 metros. Então, observando que primeiro ele andou do instante 0 ao instante 30, 450 metros, e após do instante 30 ao instante 50, 300 metros. Totalizando 750 metros, que foi a resposta do item A.
Então agora vamos para a construção do gráfico. Ah, esse Marivaldo está enrolado hoje. Então vamos. Com a construção do gráfico. Então eu sei que ele estava na posição 0 inicialmente e após 30 segundos ele andou 450 metros. Está aqui, 450 metros. E aí, do instante 30 segundos ao instante 50 segundos, aí ele andou mais 300 metros, totalizando 750 metros. Então agora, com essas informações, vamos fazer um esboço do gráfico, né? Mais ou menos como seria a cara desse gráfico. Então vamos nessa. De 0 a 30 segundos, eu tive um movimento acelerado, com aceleração positiva, não é isso? Beleza. Então, como é que é a cara desse gráfico? Eu sei que como é o gráfico da posição em função do tempo, esse gráfico vai me dar uma parábola. E a concavidade dessa parábola, ela é voltada para cima, não é verdade? Então aqui é um esboço de como seria mais ou menos o gráfico da posição em função do tempo. Já no intervalo de 30 a 50 segundos, a aceleração é negativa. Então isso vai me dar uma parábola de concavidade voltada para baixo. Então esse seria um esboço do gráfico que ele me pediu, ok?